Paz do Senhor, irmãos. É motivo de muita alegria compartilhar esse momento com vocês, esse momento de louvor e de adoração. Nós, nos nossos celulares, nas nossas casas, nós estamos ainda para adorar e bendizer ao Senhor, porque a adoração, ela é constante. A adoração, ela deve ser feita com toda a nossa vida, com todo o nosso coração para Deus. E o amor do Senhor é um amor muito grande. Foi um amor, podemos dizer, ousado. Foi um amor que ultrapassou todos os limites que seriam possíveis para nós imaginarmos. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, Ele entregou o único Filho dele na cruz. Ele entregou Jesus na cruz para que hoje eu e você pudéssemos glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Então por isso eu te convido a louvar ao Senhor, a dizer que o amor dele é ousado, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. E apesar de todas as circunstâncias e todas as dificuldades, o Senhor é o Deus que cuida de nós. É o Deus que jamais nos desampara e jamais nos desamparará. Ele quem nos guarda, Ele quem nos protege, Ele quem nos livra. Por isso confiemos no Senhor, confiemos neste ousado amor, este Deus que nos amou ousadamente. Aleluias. Oh, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, Deus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Aleluias. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, ó Deus, te glorificamos, Senhor. Oh, porque éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro e nos trouxe para a sua maravilhosa graça e maravilhosa luz. Aleluias. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu
és o Deus das nossas vidas. Oh, aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Oh, aleluias. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia, te exaltamos, Senhor. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso e nós agradecemos ao Senhor pelo seu infinito amor, pela sua graça para com as nossas vidas, ó Deus. Somos falhos e imperfeitos, mas necessitamos todos os dias de Ti. Necessitamos todos os dias da Tua presença, ó Deus. Vem nos encher de Ti, vem nos encher do Teu Espírito, ó Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Não há outro como o nosso Deus. Ah, meus irmãos, não há outro como o nosso Deus. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E Ele está trabalhando por nós. E Ele está trabalhando por nós. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. Ah, Deus maravilhoso, nós te amamos e nós queremos te adorar com todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Seja exaltado e engrandecido, ó Deus. Aleluias, aleluias. Nós queremos o teu nome engrandecer. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra Jesus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor, porque pelo deserto da vida o Senhor não nos desampara. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Jesus não se esqueceu, Jesus insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra Jesus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez sobre o deserto. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Jesus não se esqueceu, Jesus insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra Jesus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Um brador. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Oh, aleluia, nós te agradecemos, nós te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Aleluia, porque o Senhor nos livra de todo o perigo e de todo o mal. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos guarda, e nós nos alegramos em Ti, e nós nos alegramos em Ti. Aleluias, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que você tenha tido semana abençoada. Espero que você tenha tido soluções para naquilo que você necessitava, que você precisava.
Afinal de contas, nós pertencemos ao Deus vivo, ao Deus de poder, a um Deus que cuida, que Ele é o nosso pastor. Como está a sua casa? Como está o seu relacionamento com o esposo? Nós temos orado em favor da família, temos colocado a família diante de Deus para que Deus possa entrar com providência. Nesses dias de tanta separação, de tanta confusão nos lares, eu, como pastor desta igreja, tenho orado em favor de vocês para que Deus seja o centro do seu casamento, Deus possa estar agindo na sua casa, seus filhos possam aprender do Senhor, que os senhores possam ser exemplo para os seus filhos, porque os nossos filhos eles vão ficar olhando para nós, né? Nós somos como espelho, nós somos espelho, vamos refletir. Então a minha pergunta para vocês é: o que você está refletindo? Qual a reflexão? O que você reflete para o seu filho? Como ele te vê? Como a sua filha te vê? Então, nesses dias turbulentos, nesses dias que a família enfrenta esses conflitos, a igreja, e principalmente aqui a igreja do Barreto, tem se levantado em oração para que Deus entre com providência, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja cura, para que não haja mágoa, porque a mágoa traz enfermidades, não é? A falta de perdão traz enfermidades. As dificuldades que surgem na vida, e muitas vezes na área financeira, e aí nós esquecemos que nós amamos um ao outro. O marido esquece que ele ama a mulher esquece que ele ama. E parece que estão se degradando. E eu espero que isso não aconteça na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que amam a Deus. E eu venho procurando colocar diante de Deus essas situações, porque é uma preocupação minha. Porque uma nação forte é quando a família é forte. Uma nação ela é abençoada quando a família também é abençoada. A família é o espelho de uma nação. E nossa nação está carente disso. Por isso, eu e você, como servo de Deus, temos que nos levantar com a verdade de Deus nas nossas vidas e vamos enfrentar situações como do dia a dia, a luta do dia a dia. É um metrô ali, é um ônibus ali, é uma compra ali, é uma dívida aqui que surge, é uma dificuldade que surge. Isso tem que ser discutido entre o casal, para que o casal tenha paz, tenha alegria e resolva os dois juntos. Afinal de contas, nós fizemos promessas diante de Deus. Então, nesse momento que estamos enfrentando dificuldade, que os casais enfrentam dificuldades, pode ser uma dificuldade financeira. Então nós temos que nos preparar para esses momentos, essas coisas que surgem, que vão surgindo, que do dia a dia, essa coisa do dia a dia. Nós vamos nos conhecendo, cada dia que passa nós vamos nos conhecendo. O marido vai conhecendo a esposa vai conhecendo o marido, e os filhos estão ali. Porque o dever do marido, ele é para proteger a sua esposa, ele é o provedor da casa, embora hoje as mulheres também são provedoras, e talvez muito mais do que os homens. Mas que haja uma unidade. Exemplo, há muito conflito, porque um tem uma conta, o outro tem outra conta, e ninguém sabe. Então nós temos que ter nós temos uma conta bancária, então nós temos uma conta bancária. Nós temos um celular, eu posso olhar, a esposa pode olhar o seu celular? O esposo pode olhar o seu celular? Ou tem senha bloqueando para ver? Mas qual a intenção disso? Sendo que nós somos um e não podemos esconder nada um do outro, porque nós temos que estar um ao lado do outro. Então a minha palavra para você é que esse Deus que tem nos instruído, que tem preparado para que nós caminhemos juntos, que a gente trilhe com paz. Vão surgir problemas. Enquanto eu e você estivermos na terra, vai ter problema.
vai ter dificuldade, vai ter as contas para pagar, mesmo porque, né? Mesmo porque vocês fazem contas, eu também faço contas, mas temos que pagar e vamos batalhar para isso. Mas tem acontecido esses conflitos porque, de repente, aquilo que nós planejamos não dá certo. Mas talvez também porque nós, como servos de Deus, como homens e mulheres que servem a Deus, se esqueceram que há um Deus, que Ele é o nosso pastor, e o pastor nunca está por trás das ovelhas. Ele está à frente das ovelhas. Foi o que Jesus disse, siga-me. Quando Ele escolheu os seus discípulos, Ele falou, siga-me. Quer dizer, Ele na frente e os seus discípulos atrás. Então eu espero que Jesus esteja na frente do seu casamento, da sua casa, dos seus negócios, dos seus sonhos. Quando você estiver em dificuldade, você pode correr para Jesus. Quando você se encontrar em aflição, você pode correr para Jesus. Quando estiver em conflitos, os senhores têm que resolver esses conflitos, não pode ter mágoa, nem causar barreira, para que, como diz Pedro, as nossas orações não sejam impedidas. Esse é o dia a dia. Os filhos, eu vejo crianças, esses dias eu estava no mercado, a criança estava lá gritando, pulando, e a mãe desesperada gritava com ele também. Se ela orientasse o seu filho em casa, talvez ele não estivesse fazendo aquilo. Porque criança é criança, mas precisa ser ensinada. Você tem que formar o caráter da criança. E aquela mãe ficava no desespero, e a criança ia lá, corria para um, passava para o outro, pegava uma coisa, pegava outra. E ela, menino, aquele desespero, aquela coisa toda, aquela coisa. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, se fosse, deu vontade de ir lá e falar, dona, para com isso. Porque a melhor coisa é só esperar quando chegar em casa, conversa com ele, expõe para ele, mostra, ensina o caminho para ele. Porque Jesus e Deus na sua plenitude, e Jesus como o nosso Deus, e o Deus que é o Criador, o Pai, o Criador de todas as coisas, não vem nos castigando assim. Primeiro Ele nos orienta, primeiro Ele nos ensina, primeiro Ele fala conosco. Você vê o Velho Testamento, ele cita leis, repete leis. Por quê? Porque nós temos tendência a esquecer. E a criança também esquece. Você, e como pai, a senhora como mãe, precisa formar o caráter do seu filho. E como cristãos, olha só que coisa interessante. Nós temos criança aí que eles falam para a professora, a minha mãe não ora em casa, a minha mãe não toca um hino em casa. A criança falando, porque na sua simplicidade, a criança vai falando para a professora. Olha o espelho. Se seu filho já viu a senhora orar? Seu filho já dobrou o joelho ao lado da senhora? O seu filho já dobrou o joelho ao lado do senhor? A senhora já levantou à noite ou antes dele dormir, foi lá no berço dele, foi lá e orou por ele, estendeu as mãos. Eu tenho dito aqui para nós orarmos. Que uma certa vez eu estava ministrando em um culto e de repente Deus me deu uma palavra para que eu falasse para as mães, e não aqui, né, no Barreto, em outro local, que as mães e os pais levantassem as mãos com seus bebês lá no berço e orassem por eles. E foi interessante que passou 3 dias. Eles começaram a fazer isso e de repente uma mãe veio e falou, pastor, olha, o senhor disse aquele dia no culto que era para nós orarmos e estender a mão sobre os nossos filhos sobre o berço. Ela disse que ela acabou de tirar o filho, o bebê do berço, o teto desabou em cima do berço. E se ela não tivesse orado? Então essas situações acontecem no nosso dia a dia. Mas a senhora e o senhor é o sacerdote do lar. Aliás, a própria Bíblia diz que nós somos todos sacerdotes. E hoje, nós não trazemos uma ovelha ou um cordeiro no altar para sacrificar, porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele já foi sacrificado por nós. Então, não tem. Você é o sacerdote da casa. Como sacerdote, você tem que agir como tal, tem que ser o exemplo da casa. Tem que abençoar a esposa, a senhora que tem o seu marido que não é crente, que não conhece a palavra, né? Que crente, ele crê em alguma coisa, né? Eu sempre digo aqui que crente todo mundo é. Mas só deve interceder. Quantas vezes só estendeu as mãos para orar por ele? Para abençoar a vida dele? Às vezes só fica reclamando, falando dele, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas a senhora está ali como representante do céu naquela casa. Deus chamou a senhora, ainda não chamou o seu marido. Então a senhora vai diante de Deus, vai clamar a Deus.
Aí a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E vai vir sobre a vida do seu marido. E muitas vezes ele não vai entender nada do que você está fazendo, mas ele não precisa entender. Ele precisa ver o seu testemunho, a sua forma de agir. Tem mulheres que agem como loucas dentro de casa. E ela depois pega uma Bíblia e vem para a igreja. Aí ele fica olhando. E se ele um dia aparecer na igreja, ele vê o comportamento da esposa e fala, como eu gostaria que ela fosse assim em casa. E maridos a mesma coisa. Maridos que tratam a mulher como objeto, de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí causa confusão. E eu tenho dito para os senhores aqui, sempre falando a respeito disso, que quando você está com a sua esposa, né? Você deve honrá-la. Deve ser. A sua esposa não deve perder a admiração que ela tem pelo Senhor. Se ela perder essa admiração que tem pelo Senhor, você terá problemas sérios. É como eu disse aqui, sempre brinco com vocês, né, que eu estava lá em casa falando sobre casais, eu estava em casa na varanda dando uma olhada, e aí vem um casal, ele desse tamanhozinho, e ela desse tamanhozinho, e ele está na frente, correndo, com a biblinha de terninho, com a biblinha debaixo do braço, e ele vem vindo lá correndo, e lá atrás vem a mulherzinha vem devagar, aí de repente ele para logo na minha frente, eu falei, meu Deus, ele falou, ô mulher, solta o breque. Quer dizer, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, os dois são crentes saindo da igreja, quer dizer, que era para a mulher ir rápido, acompanhá-lo. Quando é o contrário, ele devia ir com calma, com jeito, para ela acompanhar, estar passo a passo ao lado dele, porque afinal de contas, eles foram chamados e fizeram uma aliança para andarem juntos. E ele está lá na frente, saiu de um culto. Nem sei se ele aprendeu alguma coisa do culto, porque muitas vezes eu e você entramos no culto, a gente nem presta atenção em nada. O pastor está ministrando a palavra, nós estamos lá brincando com outras coisas. Brincando com o celular. Falar em celular, hoje é dia de você usar o seu celular. Pode usar o seu celular. Por quê? Porque você não está no templo. Você está em casa, então você vai ligar o seu celular aí para me ouvir. E hoje nós estamos falando a respeito de orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos. Os pais devem apresentar seus filhos, porque de repente vocês dois são uma voz só e vocês estão falando com eles, mas chega lá fora, ele tem 1000 vozes para falar. E se ele olha para vocês e vocês não são o espelho ideal para eles, não reflete a imagem que eles querem ver, que eles desejam ver, e eles encontram lá fora, eles vão lá e falam lá fora. E aí eles se perdem, e aí eles entram por caminhos terríveis, entram por caminho das drogas, e hoje a bebida está aí, tanto meninas como meninos, eles entram por esse caminho e de repente você perdeu os seus filhos, você não reconhece mais os seus filhos. Mas por quê? Porque eles não têm vocês em casa como exemplo. E nós como cristãos precisamos dar esse exemplo. Então eu vou orar por vocês, como eu sempre faço, quando estamos aqui. Orar para que Deus abençoe sua casa, orar para que Deus lhe dê sabedoria, dá sabedoria ao marido, dá sabedoria à esposa. Eu tenho orado também a respeito de você pode ganhar 10 milhões, se você não tiver sabedoria, você gasta 11. Por quê? Porque não tem planejamento. Então que o lar tenha planejamento, que a família tenha planejamento. Né? Em todos os setores da vida, sentar para ver como vai dar certo isso, combinar os dois. Não é lá comprar uma coisa e falar para o marido, eu comprei. Porque afinal de contas, vocês são um. Pastor, mas se eu sou um, não preciso falar. Não, precisa sim. São uns, mas cada um tem um pensamento, tem uma mente. Deus deu isso, desse livre arbítrio, essa liberdade para nós pensarmos e tratarmos a situação. Então, que haja unidade. A Bíblia diz que Deus abençoa onde há união. Onde não tem união, Deus não está abençoando. A união, o pessoal usava muito numa marca de café, há tempos atrás, não se ouve mais isso, que a união faz a força. Não, a união traz a bênção de Deus sobre a igreja, sobre o casal, sobre a família, em qualquer lugar. Um time de futebol, se for todos desunidos, eles não se entendem. Por exemplo, eu ouvia falar, e sempre ouço jogadores antigos falando, ele fala, nós não conversávamos fora, mas dentro do campo a gente lutava para quê? Para vencer o jogo, para ganhar o campo. Então eles se uniam dentro do campo, mesmo que eles não se cumprimentavam, mesmo que eles não se falavam, mesmo que eles tinham bronca um do outro, mas, né? Aquela questão do ego, da soberba, mas dentro do campo eles tinham o quê? Um objetivo, vitória do time, ganhar um campeonato. Por quê? Eles receberiam mais, né? Ia aparecer nos jornais, em todo mundo.
E a igreja, então, nem se fala. A igreja precisa estar unida. E esse momento é momento de oração, de nós nos unirmos. Estamos aí no jejum de 40 dias, começamos hoje, clamando a Deus para que Deus abençoe essa nação, as nações da terra. Você está vendo? As nações estão aí desesperadas por causa de um vírus que eles estão de joelho, não sabem nem o que fazer. Os homens não estão sabendo nem o que fazer. Mas há um Deus poderoso que tem cuidado de você e de nós, que pode resolver isso em 30 segundos, em 1 segundo. Basta uma palavra dele, isso cessa tudo. Mas Deus está esperando que eu e você clame a Ele, busque a sua presença, se encha dEle, e aí Ele vai vir dos céus, como diz o salmista, e Ele vai se inclinar. O salmista diz que ele esperou com paciência. E Deus, você imaginou um Deus que é vivo se inclinar para você? Na sua grandeza, Ele não é soberbo, Ele é rei do universo, Ele é criador, Ele te criou, Ele criou todas as coisas. Mas o salmista diz que ele esperou com paciência e Ele se inclinou, um Deus que se inclina para ver quando você está orando, para ver quando você está clamando. Então esse Deus vai lá e pega você, diz que Ele se inclinou e ouviu o clamor dele. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir o clamor da sua família. Deus vai ouvir o clamor das crianças. Esses dias, uma irmã nos mandou um videozinho da sua filhinha, que não me lembro bem se agora ela tem 3 ou 4 anos. Ela disse: mamãe, o que vai ser daqueles que não têm Jesus? Ela perguntando para a mãe: o que vai ser desses que não têm Jesus? O que será da sua casa se não tiver Jesus? O que será do seu marido se não tiver Jesus? O que será do seu filho se não tiver Jesus? É por isso que nós temos que clamar a Ele. É por isso que o salmista diz isso, que Deus se inclina para nós. Olha, nós somos tão soberbos, né? A gente passa pelo outro, parece que a gente temos tudo, passamos por cima das pessoas. E depois, se isso aqui parar de bater, se o sangue parar, 3 dias ninguém chega perto de nós. E você tem um Deus que é criador. Você imaginou? Deus criador do universo, que te ama, que te amou, que deu o que Ele tinha de mais precioso para você, seu filho. E aí, o seu filho vem, sai do trono, toma a forma de homem, é sacrificado para trazer o homem de volta, porque um dia ele saiu da presença dele. Adão, a Bíblia diz que Deus conversava com ele todos os dias. E nem isso foi suficiente para que ele ficasse firme. Olha, imaginou? Talvez você esteja me ouvindo. O que esse pastor está falando? Isso aí é com ele. É porque ele não tem esse problema. É porque ele não tem essa mulher. É porque ele não tem esse marido. Mas há um Deus que se inclina. Deus se inclinou para mim, se inclina para você, se inclina para nós. E tem outra coisa que o salmista diz: olha, Ele ouviu o meu clamor. O Deus que você serve, ouve. Está com problema em casa? Há um Deus que te ouve. Seu filho tem dificuldade? Há um Deus que te ouve. Sua esposa está enferma? Lembra daquela palavrinha lá? Na doença ou na saúde, é hora de você ser o médico. É hora de você estar ao lado dela. É hora de você cuidar da sua esposa. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Nesse instante, antes de pedir que Deus entre com providência na sua vida, que Deus salve a sua casa. Você que tem filhos afastados do caminho do Senhor, filhos enfraquecidos, porque o jovem é assim. Ele tem toda a força, mas ele não tem a experiência, não tem a sabedoria, então ele se perde. Muitos deles se perdem. Então a gente tem que clamar a Deus, para que Deus entre com providência. Então que essa palavra de oração entre na sua casa, entre no seu coração, entre nos seus projetos, e que Deus seja o principal disso. Ele está no trono assentado, mas o Espírito dele está aqui. E a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Nós estamos aqui reunidos no nome dele. Nós não estamos reunidos em nome do presidente da República.
Aliás, o presidente da República precisa da nossa oração. Nós não estamos aqui em nome do Senado, o Senado precisa da nossa oração. Nós não estamos aqui por causa dos deputados, eles precisam de nós, o governador ou o prefeito, os vereadores. Estamos aqui por causa de um Deus vivo. Estamos aqui porque nós o adoramos, estamos na presença dEle. Então, Ele é soberano. Basta você falar com Ele, conversar com Ele, e Ele ouve. É um Deus que ouve. Não vai você pode derramar o coração. Aliás, você pode derramar o coração até antes de vir para cultuar a Ele. Você pode fechar a porta do seu quarto, como disse Jesus, e aí você derrama a sua alma diante dEle. Ele disse que você entra, fecha a porta, diz que o Pai te ouve em secreto. Olha que coisa interessante. O que ele quer dizer é o seguinte, que eu não devo guardar nada diante dEle. É em secreto, é eu e Ele. É como eu, como pastor. Eu tenho uma ética, os pastores têm uma ética. Você vem conversar comigo, é eu e você e Deus. O que você fala comigo, a coisa ali, fica ali. Eu não saio contando para a igreja. Nem para minha esposa eu falo. Tem coisas que eu falo que é necessário, tem coisas que eu... Por quê? Porque existe uma ética que eu jurei defender quando nós terminamos um seminário, e mesmo porque é uma ética bíblica. Isso não é coisa de crente, sair falando o que as pessoas fazem. Então, o que acontece? Jesus disse que eu vou para o lugar secreto, né? Lugar secreto, e lá eu derramo a alma, lá eu choro. Se eu puder gritar, eu grito. Né? Se eu puder gritar, eu grito. Se eu quiser ficar em silêncio, eu também fico, esperando ouvir a voz dele. Porque sabe de uma coisa? Nós temos falado tanto com... Fala, e não ouve. Na hora que Deus fala, a gente não presta atenção, passou. E a gente perde a bênção. Como tinha um canto que nós cantávamos antes, né? Que você não pode dormir no sono da indolência, porque o anjo passa e você perde a bênção. E às vezes a gente perde a bênção, porque às vezes a gente fala coisas que não devia. Porque a gente não entra no quarto para falar com Ele, conversar com Ele, colocar diante dEle. Entendeu? Então você tem alguém que você pode confiar. Jesus Cristo. E você pode chegar diante dele e vai contar toda a sua história. Ele sabe tudo, ele já sabe tudo. Tudo que você está dizendo para ele, ele já sabe. Mas ele deseja que você conte para ele. Sabe o que é isso? Jesus quer ter intimidade com você. Ele vai dizer, eu sei o que você passou. Por isso que a Bíblia diz lá, não temas. Quer dizer o seguinte, não ande preocupado, não entre em depressão, fuja disso, saia dessa situação. A Bíblia nos ensina. Por quê? Você tem Jesus, você entra lá no quarto, conversa com ele. Você pode estar sentado, estar deitado, estar de pé, estar de joelho, não importa, você vai estar na presença dele, é você e ele. Você já parou para fazer isso? Para você ver que diferença é quando está tudo em silêncio, você entra no seu quarto. Então, tem uns que gostam de orar com a música, amém, a música tocada, né? E às vezes é interessante que na oração também a gente se perde. A gente começa a orar falando uma coisa, daqui a pouco ele muda tudo. Já aconteceu comigo, acontece com você também. É uma batalha, a oração é uma batalha, é uma guerra. Aí você vai e conversa com Deus. E Deus está vendo, esse é o meu filho. Esse, eu tenho prazer nele. Ele disse isso para o filho dele. Mas quando você chega diante dele e você não quer tentar enganá-lo, porque muitas vezes nós imaginamos que nós chegamos diante dele e a gente... Vai enganar Deus. Imaginou enganar o ser que nos criou, né? É como o jovem chega para nós, conta para nós, já vem nesse caminho há tanto tempo, você está pensando que vai enganar quem? É mais ou menos assim. E muitas vezes um homem engana outro, mas a Deus ninguém pode enganar. Então quando você tiver suas necessidade, eu preciso de alguém para falar, não é sentar num divã do psicólogo. Olha que coisa interessante, você vai lá para o divã, você paga uma nota, né? A senhora paga uma nota, o senhor paga uma nota, o moço paga uma nota, um dinheirão, para ficar falando dos seus problemas. Fale para Jesus, entre no seu quarto, tranquilo, assim como nós estamos, tranquilo, fala, Deus, olha eu estou aqui. Aí você vai contar para ele, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, deu errado, isso aqui não deu certo, eu pensei assim, já pensei até em desistir, já pensei até sair fora, já pensei até te abandonar, já pensei até sair da igreja, já pensei em colocar essas coisas diante, tirar isso que prende, sabe? Nós não somos mais escravos, diz o apóstolo Paulo. Nós somos livres, Jesus diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a bênção de Deus seja na sua vida. Que os esposos aí estejam em paz.
Ah, pastor, mas essa mulher não é o que eu imaginava. Talvez o senhor também não seja o que ela imaginava. Mas estão juntos aí, vão à luta. Vão à luta porque Jesus está voltando. E eu e você precisamos estar preparados. E tem outra coisa também. E quando nós orarmos, se tiver mágoa, a oração não sobe. Se tiver encrenca, não adianta ir dormir no sofá. A não ser pela situação que agora estamos enfrentando, se alguém estiver com um vírus de gripe, não vai se tocar, é diferente. Mas por causa de briguinha e dormir no sofá, não vou dormir mais nada, pode, esquece isso aí. E aí depois vem os dois anjinhos para a casa de Deus. E aí vão lá, cantam, levantam as mãos para o céu e ora e chora. Sabe o que aconteceu? Só emoção, a oração não saiu dali, Deus não recebeu nada, porque nós estamos magoados e feridos. Isso nos destrói. Mas eu espero que a bênção de Deus, que essa palavra seja no meu coração e no seu coração, ela possa germinar e crescer e frutificar. Deixa eu orar por você, uma palavra de oração em 2 minutos, ou menos ainda, pedindo porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece e ela não acrescenta dores. Então eu vou orar pela família. Falamos tudo, esses minutos aqui que falamos só sobre família e já citamos tantas coisas. Já falamos de tantas coisas. Mas isso tudo que nós falamos aqui é porque eu e você precisa disso. Eu preciso, você precisa. Como diz um cântico, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Meu irmão, vem para a luz. Deixa eu dizer algo para você. Casais, venham para a luz. Saiam das trevas. Pare com as discussões e as brigas, as encrencas. Vocês são almas preciosas que pertencem ao Senhor. E os seus filhos estão de olho nos senhores. Então ore com eles, fale com eles, mostre a eles. Se precisar chamar a atenção, chame. Se precisar de uma repreensão, a Bíblia diz também que a vara, embora hoje exista tanta coisa que você não pode, a vara é para o tolo. Se o seu filho for um tolo, vai precisar de vara. Se você agir como tolo, e eu como tolo, Deus vem com a vara da sua justiça, da sua correção. Para quê? Para que eu me corrija. Para que eu me corrija. Então que a bênção de Deus, ela possa vir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre vocês. E vocês possam ser um, haver unidade. Hoje um pega um prato, outro pega outro, cada um vai para um lugar. Aliás, hoje ninguém pega mais prato, né? Não se junta mais à mesa. Hoje é celular. Eu fiquei olhando esses dias, eu estava na viagem, estava olhando lá um casal. Um estava sentado, a mulher sentada do lado, o homem do outro, de pé. Ela com o celular lá, celular, e ele do outro lado, e a criança lá no meio. Quer dizer, que unidade é essa? Essa criança vai crescer dessa forma e desse jeito, e vai ser igualzinho. Eles refletem essa imagem para ela. Então eu espero, como diz o hino, que você reflita para os seus filhos. A senhora reflita para os seus filhos a imagem do Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada casal. Que a mão do Senhor abençoe o marido, a esposa, os filhos. Senhor, que Satanás não venha entrar nesses lares para dividir, para destruir, para ferir. Que a tua mão, Senhor, seja sobre eles. O Senhor dê paz, dê unidade, que eles possam se perdoar uns aos outros. Que não haja soberba, nem palavra de maldição, nem com um, nem com o outro, nem com os filhos, mas que haja unidade, porque aí a bênção do Senhor vai estar naquele lugar, vai estar naquela casa, vai estar naquela família. Esse homem e essa mulher será feliz. Como diz a tua palavra, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas bem-aventurado também é a família cujo Deus é o Senhor. Então que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que Deus guarde vocês. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós. Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés. Foi interessante isso. Eu estava meditando a respeito disso, vou ler 2 versículos, né? Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, olha que coisa interessante, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, ou o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Olha o cântico dele, olha o cântico de Moisés, olha o cântico do povo de Israel. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico.
ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus. Depende da sua tradução. Portanto, lhe farei uma habitação. Olha o que eles estão dizendo para Deus. Ele é o Deus de meu pai. Estão falando do passado. Olha os filhos falando do pai. Acabamos de falar alguma coisa a respeito disso. Olha o filho. Ele é o Deus do meu pai. Por isso o exaltarei. Palavra de Moisés está dizendo, ele cantou esse cântico para Deus. Ele está dizendo e falar, olha, cantando e falando, dizendo, cantarei ao Senhor. Que o Senhor e a senhora possam cantar ao Senhor. Ele está falando de um livramento. Ele está falando que os egípcios que os perseguiam, que esse Deus que cuidou deles naquela caminhada, lá no deserto, e eles estão diante do mar. E o que eles fazem? Eles são desesperados e vão falar com Moisés. Olha, Faraó está aí, não temos saída, não temos para onde ir. Olha, para um lado montanha, para a frente esse mar, para trás tem Faraó e seus cavalos, seus cavaleiros. Nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Moisés vai clamar a Deus. E Deus chama a atenção de Moisés, que agora não é hora de clamar. Olha que coisa interessante, tem momento que não é momento de clamar, é momento de agir, nós estamos clamando. Moisés vai clamar e Deus pergunta para ele, Moisés, isso não é hora de clamar, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Por que eu te dei esse cajado? Para que o Senhor realize milagres através da minha vida, usando esse cajado, o símbolo do teu poder. Então Moisés, estende a mão. E diga ao povo que marche. Meus irmãos, é hora de marchar na presença de Deus. Sabe, porque Deus vai nos dar livramento. Que Ele deu esse livramento. Faraó entra, eles entram no rio, naquele mar. Não era um rio, era um mar. Você imaginou o que é um mar? Eles entram. É interessante, às vezes você vê alguma gravura a respeito daquilo. E você olha e vê aquelas coisas, vê tudo lisinho o caminho, né? Fundo do mar não é assim. Eu acredito que não é daquela forma. Tem montes, pedras, tem tantas coisas. E aquele povo está caminhando. Mas Faraó tem cavalos e cavaleiros. E sabe o que acontece ali? É interessante isso também. Que interessante que Deus que está durante o dia como uma coluna, como uma coluna de nuvem, e à noite ele está com uma coluna de fogo, ele vai quebrar os carros. Deus vai fazer isso. Tem coisa que Deus vai fazer por você. A sua necessidade e a minha necessidade é marchar. Entendeu como é que é? É isso. Aquela hora é hora de eu caminhar, ir avante, de eu não recuar, de eu ir para frente. Qual era o objetivo deles? Ir para a terra prometida. Para onde nós estamos caminhando? Caminhando para o céu. Eu e você estamos caminhando para o céu. Então, não é hora de parar, não é hora de ficar aflito, porque Deus coloca ali os empecilhos e os carros de Faraó começam a quebrar. Para quê? Para atrasá-los, para não permitir que eles toquem nos seus filhos. João diz que Satanás não pode nos tocar, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Para ele nos tocar, ele precisa de permissão de Deus. Então, não temas, não tenha medo, você vai triunfar como os filhos de Israel. Eles foram, olha que interessante, a Bíblia diz que eles foram pelo meio do mar, eles não foram pelo lado, pelos lados do mar, foram pelo meio, bem no meio do mar, está aquele povo passando. Nós costumamos dizer que são mais ou menos 2 milhões de pessoas, só Deus sabe quantas tem, e podia ter muito mais. Você imaginou que durou a noite aquela caminhada, porque eles estão caminhando. Você imaginou alguém caminhando no meio do mar, o mar de repente, o mar vira parede de gelos, Deus congelou a água.
e o povo passou em seco. Quer dizer o seguinte, que as lutas virão, as dificuldades virão, os problemas virão, mas Deus vai congelá-lo e você vai passar em seco na sua fé, vai ficar firme na presença dEle, porque Ele tem guiado a sua vida, assim como guiou o povo de Israel. É interessante, quando eles passam, Deus mostra o poder dEle, porque Ele disse para Moisés que aquele povo Ele não veria mais. E quando ele permite que os egípcios entrem no mar, porque Deus não mente, Ele ia cumprir com a sua palavra, porque Faraó humilhou, Faraó maltratou, os egípcios maltratou muito o povo de Israel, que eram os filhos de Deus. Ele disse que Israel era o filho dele. E você viu como é que mudou esse nome de Israel? O nome dele era Jacó. Mas o que aconteceu com ele? Jacó era aquele também que andava apressado, diante da família, tudo ele fazia correndo, estava na frente. E o que aconteceu com Jacó? Teve um momento que ele se encontrou num vale. Ei, deixa eu dizer para você, está num vale? Eu espero que o anjo do Senhor desça, porque Jacó estava num vale, mas o anjo do Senhor veio para lutar com ele. Eu não sei com quem você está lutando, se for com o anjo de Deus, precisa que você vai ter vitória. Só que ele vai te ensinar uma grande lição, como ensinou para Jacó. O nome dele era Jacó. E o anjo, ele que chega, e a luta foi grande, a batalha foi tão grande, que estava raiando o dia, e o anjo disse, eu preciso ir, me deixa, me larga. Não, só vou te largar quando o Senhor me abençoar. Enquanto o anjo não abençoou, ele perguntou, qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque você lutou com Deus. Lute na sua oração, lute no seu clamor. Deus vai mudar as coisas na sua vida e na minha vida, na nossa vida, na vida do povo dele. E aí esse povo agora está o Israel, que é o filho de Deus, como ele diz, é meu filho Israel, ele está passando. E Deus permite que Faraó fale, eu vou destruir, eu vou. E eles foram caminhando. E aqueles homens vieram em carros e Deus permitiu. E foi interessante, a Bíblia não fala quantas horas foi isso, mas a Bíblia diz que foi. Quando eles entram, a terra, aquele mar, aquela água congelada vem por cima deles. E eles são destruídos. E Israel passa em seco. Ei, você vai sair ileso desta batalha. Você vai sair com vitória dessa batalha. O teu Deus vai fazer você passar com o seu pé em seco, porque Ele cuida da sua vida. Olha que coisa interessante. Aí Moisés vem e cantou um cântico, ele diz, e os filhos de Israel, e aí eles falam, cantarei ao Senhor, porque glória, olha o que ele está dizendo, a vitória não é de Moisés, a vitória não é do povo de Israel, a vitória é do Senhor. Ele diz, porque gloriosamente triunfou. Deus triunfou e ele está cantando a Deus, que Deus triunfou. O triunfo deles era o triunfo de Deus. Tudo aquilo que vier na tua vida e você deve ter vitória, e você tem vitória, você deve oferecer a Deus. Deus triunfou por mim, foi Deus que me deu isso, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. É isso que Moisés está dizendo, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus faz as coisas, aquilo que Ele precisa fazer e fará. Aquilo que eu tenho que fazer, que é marchar, que é clamar, que é buscar a Ele, eu tenho que fazer, e Deus fará a parte dele. Aí vem Moisés no seu canto e diz, o Senhor é a minha força. Por quê? Porque teve momentos que Moisés se mostrou fraco, que aquele povo todo em si, se imaginou 2 milhões de pessoas clamando, pedindo carne, pedindo água, pedindo pão, querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo. E ele diz, o Senhor é a minha força, o Senhor seja a sua força. Ele diz, o Senhor é o meu cântico, o seu cântico deve ser o Senhor, você deve cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar a sua presença. Por quê? Porque foi Ele que me salvou. Então Deus foi que te salvou. Quem te salvou não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o presidente da república. Quem te salvou foi o Senhor Jesus, e o nome dele seja glorificado, seja bendito, esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso. Olha que coisa interessante, este é o meu Deus, ele está dizendo. Ele está dizendo que este Deus que o salvou, este é o meu Deus, não tem outro. Eu não tenho outro Deus além dele. Que você não tenha outro Deus além do Deus de Israel, do Deus que te escolheu, do Deus de Jesus Cristo, que Jesus Cristo seja o teu Senhor. Olha que coisa interessante, aí ele diz, porquanto lhe farei uma habitação.
Olha que interessante, no seu cântico ele diz, eu vou fazer um lugar para Deus morar, era mais ou menos isso. E aonde é que Deus mora hoje em nós? Deus mora no nosso coração. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele está dentro de nós. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou fazer uma habitação para Deus. Mas Deus não habita por habitação feita por mão de homem, mas Deus habita em você. Quando você é purificado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo vem e habita na sua vida. E é isso que Moisés está no seu cântico. Ele está dizendo, Ele é o Deus de meu pai. Olha só, nossa, talvez o Deus do meu pai. Ele está dizendo, Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Moisés está dizendo, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de José. Ele é o Deus de Noé, Ele é o Deus de Adão, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Esse filho reconhece o Deus que o pai dele servia. Deixa eu perguntar para o senhor e para a senhora, o seu filho. A pergunta é, o seu filho sabe quem é o seu Deus? Ele está dizendo aqui, Ele é o Deus de meu pai. Quando acontecem essas coisas na sua vida, o senhor e a senhora como cristão, como crentes, que amam, que diz que ama a Deus, serve a Deus, o seu filho sabe que é Deus que está fazendo isso? Que é o Deus do pai dele, é o Deus da minha mãe. Nós sabíamos lá, quando a dona Rosa orava por nós, que eu era livre das situações, porque ela estava orando. Eu sabia que era o Deus da minha mãe que estava cuidando de mim. Eu não conhecia Deus, mas ela conhecia. E Moisés está aqui no seu cântico, ele está dizendo, Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Que o seu filho possa exaltar Deus, porque Ele é o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, Ele é o Deus que agiu na minha família. Quando ele souber das situações, quando acontecer as coisas na vida dele, de vitória, de bênção, ou tudo que acontecer na vida dele, meu pai e minha mãe tinham um Deus. É o Deus criador do céu e da terra. E esse Deus nos deu um filho. E o filho dele é o Salvador do mundo. E Jesus Cristo disse que Ele é Deus. Então, Jesus Cristo é o meu Deus. É o Deus do meu Pai. Então, eu o exaltarei. Então, que nós possamos exaltar o Senhor. Nós que possamos glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que esta palavra fique no seu coração. E ela possa germinar na sua vida. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Que o Deus de paz encha a vida de vocês, encha a casa de vocês, e haja saúde na sua casa, haja alegria na sua casa, e haja um Deus vivo, poderoso nas suas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém.